preciosos! Hoje a gente vai contar um pouquinho de história aqui nesse episódio. A gente vai conhecer um pouquinho da história do cangaço. Então nós vamos fazer uma trilha para visitar a Grota do Angico, que foi o lugar onde o Lampião e o seu bando foram pegos, né, e acabaram mortos aí. Então a gente vai lá conhecer um pouquinho dessa história e vocês vêm com a gente conhecer um pouquinho também do que foi Lampião e seus cangaceiros, quem foi Maria Bonita. Então vem com a gente, bora fazer trilha! Bom dia. Obrigada. Bom dia. Queremos comprar o ingresso para fazer trilha? Tá. Pessoal, chegamos aqui no Angicos para fazer a trilha, então daqui a pouco vamos nos chamar. Já estamos com as pulseirinhas aqui. Custa R$20 por pessoa e a gente pegou uma lancha de Entremontes aqui da cidade que fica ao outro lado do São Francisco, em Alagoas. Em Alagoas, nós estamos no Sergipe agora. Sergipe. E a lancha é R$50 por pessoa. Aqui tem 90 metros de altitude ao nível do mar. É conhecido como Alto das Perdidas ou Alto das Umburanas. Aqui onde aconteceu a divisão das volantes. As volantes elas eram 48 componentes, 3 comandava, um era o Tenente João Bezerra, o segundo era o Sargento Aniceto Rodrigues e o terceiro era o aspirante Francisco Ferreira de Melo. O tenente seguiu em frente, o sargento foi à direita e o aspirante foi à esquerda. Só que na hora de combater o bando Lampião, dizem que o sargento Aniceto Rodrigues se perdeu no mato, outros dizem que ele teve medo, não quis combater. Na grota tinha 35 cangaceiros, fugiram 24 na área que o sargento Aniceto Rodrigues não trancou e morreram 11 com Lampião e Maria Bonita. Desses 35 cangaceiros que tinha na grota, 5 eram mulheres. Só morreu Maria Bonita e Enedina, fugiu a cangaceira Silas, a Adília e a Dulce. Na grota também aconteceu a morte de um soldado, Adrião Pedro de Souza. Ele fazia parte da volante do aspirante Francisco Ferreira. Ele foi morto no mesmo dia que Lampião, mas não foi Lampião que matou ele. Quem matou ele foi o tenente. O tenente ele tinha conflito com o soldado, aproveitou o embalo da matança de Lampião e matou ele. Mas quando chegou na cidade de Piranhas, falou para a população que tinha sido o bando, mas na verdade foi o tenente. Na grota vocês vão ver a cruz do soldado. Ela foi colocada dia 1º de março do ano 2012. Aqui sempre falava de uma morte de um soldado e ninguém nunca sabia quem era. Teve um ex-companheiro da volante do tenente João Bezerra, o Elias de Marques, chegou a falar para o escritor Antônio Vilela que o soldado que tinha sido morto na grota era o Adrião. O escritor descobriu que existe uma filha do Adrião viva, em Chã Preta, no estado de Alagoas. Foi na casa dessa filha e lá ela deu autorização, mas não quis no apoio da Polícia Militar do estado de Alagoas, que quando eles precisaram, eles não deram.
Ó, preciosos, então aqui foi o local, né? Na época tinha água aqui ainda. Que foi o local da emboscada, né? Tá aqui a homenagem, né? Como ela falou, não se sabe o que aconteceu com os corpos, né? As cabeças também não revelam onde tá, né? Por motivos óbvios. Como o pessoal anda bem intolerante, era capaz de desenterrar, né? E esse aqui foi soldado morto pela traição aí de um dos volantes coronéis da época. E quando as volantes matavam um de seus cangaceiros, se Lampião gostasse daquele cangaceiro, ele colocava outro no mesmo lugar, com o mesmo nome. Por isso que esse foi o 5º cangaceiro. Aí essa placa ela foi colocada no ano de 1998 pela Prefeitura Municipal de Poço Redondo, na homenagem de 60 anos. Aí depois dessa homenagem foi da onde que surgiu o turismo nessa região. Isso aqui também é um riacho temporário. Só que na época que eles estavam, era mais plano, tinha como eles ficar à vontade e fazer suas próprias tendas. Eu falo tendas, só que na época era chamada de todas. Aquela proteção que ficava na parte de cima. Só como já está com 84 anos da morte dele, esse córrego ele já saiu com bastante água, já teve várias erosões. Por isso que hoje ele está desse jeito. Mas na época tinha como eles ficarem bastante à vontade. Lampião, ele nasceu em Passagem das Pedras, hoje é conhecido como Vila Bela, em Serra Talhada, Pernambuco, por volta de 1897. Ele entrou no cangaço no final do ano de 1918, ao começo do ano de 1919, por conta da morte de seu pai, que foi assassinado pelo José Lucena, que era um chefe policial alagoano, e o mandante do crime foi Zé Sartunino, que era um coronel pernambucano. Esse coronel ele tinha conflito com a família Lampião por conta de terras e bodes. Começou a terrorizar a vida de Lampião e sua família. Passou do tempo, a família saiu do estado de Pernambuco e ir morar no estado de Alagoas. Mesmo assim, o coronel ficou sabendo do seu paradeiro, se juntou com seu sogro João Nogueira e denunciou a família Lampião para José Lucena, dizendo que Lampião e seus irmãos eram bandidos perigosos. José Lucena vai à procura. Ao chegar no sítio, nem Lampião nem seus irmãos estavam. Covardamente, ele acaba matando José Ferreira, que era o pai de Lampião. Depois da morte de seu pai, ele jurou vingança até morrer. Ele juntou uma coisa com a outra, que naquela época quem mandava eram os coronéis que tinham poder. Quando eu falo a questão de coronéis, não era coronéis de verdade. Era pequenos fazendeiros que compravam títulos de coronéis para ser superior àquelas pessoas e tomar o que elas tinham. Lampião juntou as duas coisas e quis fazer justiça social com suas próprias mãos. Mas ele começou a se vingar de pessoas inocentes que não tinham nada a ver com sua história. Atacou o estado todo de Pernambuco, Bahia, Alagoas, aqui em Sergipe, Ceará, Rio Grande do Norte e na Paraíba. Só que no Ceará ele não chegou a atacar, que ele tinha consideração o padre Cícero. O padre Cícero como se fosse um padrinho para Lampião. E ele confiava muito nele. Mas no ano de 1926, o padre Cícero, junto com Floro Bartolomeu Coelho, um deputado federal, deu a patente de capitão a Lampião para combater a Coluna Prestes, que era um grupo tenentista liderado pelo Carlos Prestes. Lampião pegou a patente, as armas, munições, mas não combateu. Distanciou 6 quilômetros da cidade de Juazeiro, entrando dentro da Caatinga, foi até chegando ao Rio Grande do Norte. Quando foi no ano de 1927, ele foi atacar a cidade de Mossoró e lá ele foi expulso pela população. A população havia se juntado com o prefeito Rodolfo e expulsou ele da cidade. E antes de sair da cidade, ele chegou a falar que cidade que tivesse de 2 ou 3 torres, ele não atacava, porque Mossoró foi bastante arriscado para eles. A população ficou em cima das torres das igrejas. Por isso que até hoje tem marcas de bala em uma igreja de Mossoró. Lá foi na onde que morreu um dos seus cangaceiros, o Jararaca, que hoje, pela população, é considerado o cangaceiro que virou santo. O túmulo dele é o túmulo mais visitado que tem no mês de final na cidade de Mossoró. Nem a do prefeito era tão visitada quanto do cangaceiro Jararaca. Esse cangaceiro Jararaca ele foi baleado, foi preso, foi torturado na prisão, ainda foi enterrado vivo pela própria população. Lampião sai de Mossoró, passa para o estado da Paraíba passa para o estado da Bahia, começa a aterrorizar a população baiana, passou do tempo, nem a população aguenta mais,
e nem as volantes. Aí foi daí que o governo do estado reuniu, colocou um anúncio. Quem pegasse Lampião dava recompensa de 50 mil contos de réis. Ele fica sabendo e vem aqui para o estado de Sergipe. Aqui ele ficou à vontade porque ele tinha proteção do coiteiro Pedro de Cândido, do Val de Cândido e Manuel Félix. Não só dos coiteiros, como também do interventor do estado, que naquela época era Eronides de Carvalho. Ele achava que as Holândia do estado Pernambuco, Bahia e Alagoas não iam tentar invadir o estado de Sergipe. Por isso que eles ficaram bastante à vontade aqui. Mas para vocês verem, esse ponto não é um ponto ideal para Lampião ficar, porque é um ponto baixo. Mas ele se sentiu tão protegido que acabou ficando. Mas seu companheiro Corisco, ele não quis ficar aqui, que ele achava esse lugar inseguro. Pegou sua metade do bando, foi para o estado de Alagoas, para a cidade de Pão de Açúcar. E Lampião acaba ficando aqui com a sua metade e a metade do Zé Sereno. Apenas ele pretendia ficar pouco tempo, que ele não ficava muito tempo no lugar só. Mas ele ficou na espera que Corisco chegasse do estado de Alagoas para os dois seguirem viagem. Mas no dia que ele estava esperando, Corisco ele não chegou. Ele resolveu esperar mais outro dia. Foi quando ele foi olhar seus mantimentos, estava bastante pouco, e mandou seu coiteiro Pedro de Cândido ir na cidade de Piranhas comprar. O seu coiteiro vai para a cidade, chega no meio da feira livre, começa a comprar os mantimentos e chama a atenção da população. Que ele era um coiteiro comerciante, só tinha condições de comprar de quilo. Nesse dia ele comprou de sacos e mais sacos. A população foi ficando com medo, que conhecia ele e sabia o tamanho da família, que era pequena, mas não sabia o motivo de tanta alimentação. Pedro ele tem um vizinho que se chama Joca Bernardes. Ele tem intriga com ele. Aí viu o movimento dele, foi na delegacia de Piranhas, falou para o sargento Aniceto Rodrigues que ele apertasse Pedro, que ele sabia onde estava Lampião. O sargento vai para o meio da feira, vê o movimento da população, diz à população que não se preocupasse, que ia atrás de Lampião em Canapé, Alagoas. Ele só falou isso porque sabia que o coiteiro estava na feira e ouvia falar para Lampião. Isso aconteceu no dia 27 de julho de 1938, um dia de quarta. Quando foi na quarta tarde, Pedro traz a alimentação para Lampião e disse a Lampião que ele pudesse ficar à vontade, que as Holandinas atrás dele em Canapé. Como ele já sentia bastante à vontade aqui, ele já estava na espera de Corisco, começou a beber, a jogar, a dançar, a liberar os cangaceiros que estavam de sentinelas para fazer parte da farra e ficaram bastante à vontade. Enquanto isso, o sargento já tinha mandado um telegrama para o tenente João Bezerra, que estava em Pedras, que hoje é a cidade de Almiro Gouveia, dizendo que ele viesse, que o boi já estava no pasto. O boi que ele falava era o Lampião, e o pasto era o coito que estava próximo. Naquela época ele se comunicava pelo código. Como o tenente já sabia que era Lampião, chamou o aspirante Francisco Ferreira. Os dois saíram de Pedras, se encontraram com o sargento Aniceto Rodrigues no Riacho, que hoje fica na divisa do Casal da cidade de Piranhas. Desceram para a cidade de Piranhas, pegaram 3 embarcações pequenas e desceram à margem do Velho Chico. Só que eles não vinham diretamente para fazer Angicos. O coiteiro morava no povoado Entre Montes, tinha sua fazenda como descanso. As Holandas desceram, pararam na fazenda Remanso, que é quase frente aqui a Angicos, e mandou seu policial Elias de Alencar e Bira no povoado pegar Pedro. Os dois vão, pegar Pedro, leva para a fazenda Remanso. Daí eles começaram a apertar Pedro, perguntando onde Lampião estava. Ele não respondia, que ele tinha dado sua confiança a Lampião, e ao mesmo tempo ele tinha medo. Mas as Holandas começou torturando ele, arrancando suas unhas com punhal. Ele não aguentou mais a tortura e falou que Lampião estava na sua fazenda. As Holandas seguem para cá. Ao chegar aqui, Top, irmão mais novo de Pedro, que era do Val de Cândido, pegaram os dois, fizeram esse mesmo percurso que vocês. Vamos dizer que vocês fizeram de meia hora. Eles levaram em torno de 4 a 5 horas na quarta-feira, 10 horas da noite. Naquela época não existia a trilha, eles que fizeram, e também eles traziam 3 metralhadoras, que eram 2 Royal e 1 Wagner. Essas metralhadoras vinham da Primeira Guerra Mundial, que naquela época Getúlio Vargas queria o fim de Lampião. Quando eles chegaram no alto das Perdidas e se dividiram, como o tenente seguia em frente, ele trancou essa área. O aspirante, como foi à esquerda, trancou essa área. O sargento Aniceto Rodrigues, como foi à direita, era para ter fechado essa área. Foi daí onde os 24 cangaceiros conseguiram fugir. Só que eles não atacaram o bando Lampião no mesmo dia. Deixaram de amanhecer, que era a época de inverno. Fazia bastante frio e muita neblina.
Quando foi na quinta-feira, dia 28 de julho de 1938, 5h15 da manhã, Lampião sai da sua tenda, manda seu cangaceiro amoroso no posto Tamanduá, que fica a 100 metros da grota, pegar um cantil de água. Esse cangaceiro vai nesse posto Tamanduá. Ao chegar lá, é recebido com o primeiro tiro. Esse tiro foi dado por um dos policiais de aspirante, Francisco Ferreira, que ao ver a chegada do cangaceiro, se assustou e disparou sem querer. O tiro pega de raspão na sua cartucheira, o cangaceiro consegue fugir e não teve como vir avisar Lampião, mas Lampião escutou o movimento. Ao sair, ele já começa a receber tiro dos dois lados e sendo morto. Maria Bonita recebe um tiro no ombro e outro na virilha, só que ela não morreu. Depois de aí, os 9 cangaceiros que não conseguiram fugir foram mortos. Francisco Ferreira, ao ver Maria Bonita ainda viva, mandando seus policiais, um panta de Godói, pegar seu facão da marca Jacaré, que era o facão da época, e degolar Maria Bonita ainda viva. O panta acaba degolando ela. Naquela época, eles têm que ter uma prova que matou o rei do cangaço. Como eles eram embarcações pequenas, não tinha como levar os corpos. Já que a cabeça de Maria Bonita estava degolada, degolou de Lampião dos 9 cangaceiros, colocaram dentro de lata de querosene com cal e levaram para a cidade de Piranhas, colocaram exposto na escadaria do Palácio Dom Pedro II, que hoje é a atual prefeitura de Piranhas, e mostrou à população que tinha matado o rei do cangaço. Depois daí, as cabeças foram sendo expostas no estado todo de Alagoas, até chegar no Instituto Nina Rodrigues, em Salvador. Passou de 30 a 31 anos sendo expostas. Depois daí, os familiares, no ano de 1969, entraram com a justiça e conseguiram recuperar as cabeças. Depois que recuperaram as cabeças, foram enterradas no cemitério Quinta dos Lázaro, lá em Salvador. Mas no ano 2002, elas se retiraram de lá e trouxeram aqui para o estado de Sergipe. Só que elas não revelam onde estão crendo a cabeça de Lampião e nem de Maria Bonita. Que é seu nome mesmo? O Edger. O Edger, essa aqui foi nossa guia, ó, muito legal, as explicações, muito obrigado. Pessoa maravilhosa. Eu tô aqui no restaurante. Muito obrigado, hein? Então, pessoal, agora a gente vai visitar, essa aqui era a casa dos coeteiros, né? Pedro de Cândido e Durval de Cândido, que davam apoio aos cangaceiros, né? Então essa aqui é a casinha ainda, foi recuperada e tal, mas é parte muito original aqui ainda. E mais pra baixo tinha uma casa aqui que era muito bonita, que era da mãe deles, mas isso já não se preservou, né? Era uma casa que tinha uma base, uma estrutura de pedra. Mas essa aqui ainda tá muito bem conservada. Uma réplica da foto de Lampião e seus familiares. Aqui quando na Bahia ofereceram 50 mil réis para pegar o Lampião.
Aqui um aperto de mão entre o fotógrafo libanês dele, o Benjamin Abraão, com ele. Vamos começar nosso retorno agora para o outro lado, para Alagoas. Voltar para Alagoas? E vamos mostrar um pouco da cidade de Entremontes aí pro pessoal. Tem uma igreja onde foi gravado o Bye Bye Brasil. Bem simpática a cidade, passou o Dom Pedro II. E olha aqui, pessoal, que bonito fica o São Francisco aqui. O pessoal coloca umas redes, né, para tomar banho. E olha a transparência da água, que coisa linda. E aí, o Brasil acaba de ser eliminado da Copa do Mundo pela Croácia. Para a Croácia. Nos pênaltis. Nas quartas de final, como na última Copa foi para a Bélgica, agora foi para a Croácia. Acontece, né, pessoal? Infelizmente a gente queria que o Brasil continuasse. Eu tava torcendo muito para que continuasse. Mas beleza, a gente tá na cidade de... no povoado de Entremontes, em Alagoas. Então é um a gente... povoado de 800 habitantes, para vocês verem. Acho que é o menor povoado que a gente já passou, né, por enquanto. A gente visitou. E ontem à noite faltou luz na cidade, era a festinha da padroeira deles aqui, o pessoal ficou no escuro e só os azul tinha luz, né? Porque foi engraçado. Era a bateria o nosso carro. O pessoal aqui do povoado tudo passou por nós hoje preocupado. Ontem faltou luz e a gente tava preocupado com vocês. E a gente brincou que a gente era a única casa que tinha luz ontem, porque os azul era o único que tava com luz. Aqui é a pracinha do povoado, ó. Os azul tá bem em frente à casa do bordado de Entremontes. Lá pra cima tem uma igreja que foi gravado algumas cenas do Bye Bye Brasil, a gente já passa ali pra mostrar. Que é a pracinha, e lá naquela verdinha, nós vamos passar mais perto, é uma casa onde Dom Pedro II teve hospedado aqui também quando passou pela região. E uma curiosidade aqui pra falar é que essa cidade aqui, ela tinha outro nome antes de ser Entremontes, e foi a princesa Isabel, quando veio visitar aqui, perguntou pro pai, como é que é o nome daquela cidadezinha tal que a gente foi? Daí ele falou, aquela entre os montes, e aí por isso que o nome é Entremontes. Virou Entremontes. O nome da cidade era Armazém. Isso aí, Armazém. Armazém era o nome dessa cidade. Bem bonitinha, casas, quase todas as casas da época ainda. Então a gente vai dar uma circulada aqui e depois a gente vai nessa direção que a gente vai pegar para Ilha do Ferro. Então uma cidade de bastante artesanato e tal. Vamos mostrar para vocês tudo às margens do São Francisco que está aqui atrás. E Preciosos, esse povoado aqui, ele pertence à região de Piranhas, né? Piranhas tem mais ou menos 25 mil habitantes, esse povoado tem 800 e é conhecido pelas mulheres ficarem nas portas dos estabelecimentos fazendo o bordado, né? É conhecido como a capital do bordado. Então ali tem também uma senhora fazendo bordado, pra lá a gente já viu outras, pra cá tem outras. E aqui, ó, do ladinho é a casa do bordado. Eu mostrei antes, casa do bordado. Nós vamos depois a gente entra conhecer ali também. Então essa aqui foi a casa que o Dom Pedro II se hospedou quando passou na região. A gente tinha informação que tinha sido a rainha, mas foi o Dom Pedro
perguntou que cidade era essa, Entre Montes, que ficava aqui, então por isso mudou o nome da cidade de Armazém para Entre Montes. Tudo muito bonito, feito por elas mesmo. Olha só, deixa a gente gravar, mostrar pra vocês. E olha que lindas peças que as mulheres daqui da vila produzem, ó. Esse é um bordado chamado redendê. E é um bordado nórdico, é um bordado que só elas fazem aqui, né? E é bem diferente do ponto cruz. Então todas essas peças são produzidas por elas, ó. Olha que lindo, que diferente. Olha só que colorido. Tem várias peças diferentes, olha. Esses daqui são do ponto cruz, né? Esse sim, né? Mas os outros ali não. Esse aqui é um bordado nórdico, ó. E aqui tem uma curiosidade também no sertão, aqui na Caatinga, eles têm um doce que é o doce de cacto, tá escrito ali. Ela falou pra gente que tinha, né? Uma hora a gente vai ter que experimentar, né? E aqui é o Bordados Entre Artes, ó. Bordados Entre Artes. E aqui, ó, é jogo americano. Olha que delicadeza as peças. Tudo bem delicado, ó. E a gente tá nas margens do Rio São Francisco, ó. Saindo aqui, ali já tá o rio, que eu vou agora ali mostrar pra vocês. Olha que lindão o Rio São Francisco, hein? Do lado de lá, Sergipe, aqui Alagoas. Rendendê. Rendendê. É um ponto nórdico, né? É. E aqui tudo é rendendê. Essas florzinhas aqui é desse um conjunto de jogo americano. Agora é o ponto é rendendê. Sim. É muito bonito. É bem apertadinho assim, né? Vocês fizeram a roupa da Ivete do carnaval deste ano? Da virada de ano. Ah, da virada de ano. Foi, da virada de ano. Aí, Que legal. E pra Marta Medeiros, ela trouxe os caminhos e nós fizemos o bordado e ela formou os vestidos lá com a Marta Medeiros. Aí nós fizemos o dela, ela fez o de Xuxa, aí foi saindo, né? É. Só que depois ela queria que nós fizéssemos no linho. Mas no linho, o dinheiro que nós pedimos, ela achou caro demais. Nós também não é trabalhar pra ela de graça, né? Sim. Aí nós não aceitamos não. No linho não. Porque esse dali, aquele vestidinho de linho ali. Ele é o pano bem fino. Não, esse outro, esse branco. Ah, o branco então, de linho. Aí pra fazer um trabalho, meu filho. É o fio bem fininho, É quase fininho. não faz. Ah, é trabalhoso, Demorado, né? Tudo manual, né? Manual. Tudo na mão. Mas o rendendê é mais fácil. Sim. Mas a renda, ninguém aprende não. Esse aqui é difícil, né? Porque joga pra um lado, joga pro outro, joga pro... Nesse daqui você tem que mexer nesse aqui tudinho pra fazer esse daqui, ó. Essa rendinha. Sim. Aí Ah, tem uma esse senhora aqui- ali que ela mexe ali, mas ela já tem 88 anos, ela não tem mais cabeça pra fazer. Sim. Mas ela assim, ela ainda fez esse pedacinho pra ficar a amostra aqui. Mas ela não faz nada. E assim, inseridos mais um pouquinho na cultura e na história do Nordeste, a gente encerra esse episódio. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar, compartilhar, deixar seu like e... Pneus na estrada!